Vamos à palavra de Deus. Vou mostrar diversos versículos, tá bom? Da Bíblia Sagrada. Aí quem estiver sem a Bíblia não tem problema não, que a gente vai estar colocando aqui no telão todos os versículos que nós lermos. Graças a Deus. Pronto. Levante sua mão direita. Faça uma oração assim comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra neste momento, para que eu seja muito mais que vencedor, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, antes de eu ler com vocês, o primeiro versículo que eu vou ler está em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Eu quero que você tenha atenção quanto que eu vou dizer para todos. A nossa luta, isso tem que ficar muito claro na sua mente. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta ela é tão somente só contra as forças do mal, contra os espíritos malignos. Enquanto você considerar que a sua luta é contra alguém que te quer mal, contra uma pessoa que se levantou contra você, contra uma pessoa que quer puxar o teu tapete e tal, sabe o que vai acontecer? Você vai se encher de raiva daquela pessoa, você vai se encher de mágoa, você vai se encher de ódio, e a sua situação tende a piorar cada vez mais, porque sempre que você olhar para aquele alguém, você vai dizer: fulano não presta, fulano é um desgraçado, fulano... Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Às vezes é gente da própria família, que a pessoa sabe que está querendo o mal dela, que está querendo a destruição dela, que tem inveja dela, que não aceita a alegria dela. Quantos casos não tem assim em família? É ou não é verdade? Infelizmente. Sim ou não, pessoal? Ouça com atenção o que eu estou falando. Isso já é mensagem para a sua vida já. Aí fica você no teu coração com aquele negócio: pô, fulano é isso, fulano é aquilo. Poxa, falou no nome de fulano, você já fecha até a cara. Esse é um dos teus problemas, de repente. Esse é um dos principais. Ou de repente esse é o principal problema que você tem, que não deixa a tua vida andar, porque você ainda não se conscientizou que essa raiva que você está nutrindo dentro de você, você tem que transferir. Transferir, bispo, é transferir para o diabo, transferir para a força maligna que está por detrás da situação. Amém? Da situação, que quer que você pense dessa forma que você está pensando. Então a Bíblia diz assim: revesti-vos de toda o quê? A armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu tenho que estar firme contra as ciladas do diabo, que a minha luta é contra ele. Coloque muita atenção para você aprender, hein? Aí diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então a nossa luta é contra quem, pessoal? Eu vou voltar até onde eu estava aqui, para fazer de conta que eu nem perguntei. A nossa luta é contra quem? Contra o diabo, contra os demônios. Então sua luta não é contra as pessoas. Amém? Contra o diabo. Então minha luta é contra os espíritos imundos, contra as forças malignas
que se levantam contra mim, que criam situações adversas, enfim. Ora, como é que eu vou lutar contra alguém que eu não vejo? Pois? É desvantagem, né? É problema, né? Como é que eu vou lutar contra alguém que eu não vejo? Não sei onde ele está, enfim. Aí a importância de você conhecer pelo menos algumas das suas armas, das suas estratégias. Você saber pelo menos como é que ele trabalha, como é que ele age, para eu poder me precaver, para eu poder combatê-lo, para eu poder vencê-lo, para eu poder subjugá-lo e não ser subjugado por ele. E eu quero mostrar algumas coisas para você no nome de Jesus. Primeiro, lá em Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, só ir lá no início de tudo, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, capítulo 3, verso 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Olha o diabo se aproximando da mulher, através da serpente, para conversar afiado. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo jogou essa, para sentir qual seria a resposta da mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha para mim aqui. Ali o diabo já sentiu que a mulher não estava tão bem alicerçada assim no que Deus tinha falado, porque Deus não falou isso. Deus falou que não podia comer, não disse que não podia tocar. Deus falou, não pode comer. A mulher já acrescentou uma coisa. Tem gente que é assim com a palavra de Deus, porque ela não conhece direito, então ela fala do jeito dela. Não, porque Jesus falou isso. Jesus não falou nada daquilo. Eu já vi tanto, até pastor falando, não, porque Jesus disse isso. Jesus nunca falou aquilo. Está até na Bíblia, mas não foi Jesus que falou. É importante você estar bem alicerçado na palavra de Deus, você saber da palavra de Deus, para determinadas coisas, o que a palavra de Deus diz. Deus não tinha dito que não podia tocar, Deus falou que não deveria comer, não era para comer do fruto, que o dia que comesse do fruto ia morrer, ou seja, perder a presença dele completamente, perder a autoridade que Deus lhe deu, enfim. Então o diabo jogou para cima da mulher, percebeu a mulher lá e tal, de bobeira no jardim, e o diabo vem conversar afiado com a mulher. Como a mulher não cortou, alimentou a conversa, entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher. O que a serpente disse à mulher? Por favor, o que está escrito? É certo que não morrereis. Olha como é sagaz o diabo. Olha o próximo versículo, versículo 5, está aqui no telão também. Porque Deus sabe. Olha só, Deus chamando a mulher, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. É claro que você não vai morrer. Isso é conversa fiada, isso é bobeira. Não vai morrer nada. Mulher, é isso aqui, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bicho, o que o senhor quer mostrar? Eu quero mostrar para você armas do diabo, para você entender. Como é que o diabo trabalhou ali? No fundo, jogando a mulher contra quem? Contra Deus. Sabe aquela pessoa que se aproxima de você para semear contenda entre você e alguém? Se desvia dessa pessoa. É o diabo que está por trás. Às vezes na família se desvia, querendo jogar você contra alguém. Nossa, fulano, fulano, não alimenta não. Não alimenta. A mulher alimentou conversa fiada com o diabo. Entende o que eu estou dizendo? Alimentou conversa fiada do diabo. Vem cá, Deus falou que não pode comer não. Era para a mulher fazer o quê? É isso mesmo, pronto, acabou, não tem conversa com você não.
Amém, pessoal? O que está escrito, está escrito. O que Deus falou, está falado. Pronto. Tem gente que às vezes fica. Não, mas está escrito, mas vem cá, será que é isso mesmo? Aí alguém que fala, não, mas será que é isso mesmo? Então você vê o diabo para a mulher, que vai morrer o quê? É claro que não vai morrer. Então você ouve aqui na igreja a gente falar da palavra de Deus e tal, para você andar firme, fala do inferno. Aí tem sempre alguém para... Que inferno o quê? Deus é amor, você acha que Deus vai jogar no inferno? Deus é amor, mas é justiça, meu amigo. Amém? E a oportunidade está sendo dada a todos. Sim ou não? Deus está dando a oportunidade. Então não alimente qualquer assunto que de repente possa trazer dúvida ao seu coração. Está claro? Sim ou não? Não alimente. Isso é uma forma que o diabo tem de querer atrapalhar. Você quer ver outra estratégia do diabo? 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, versos 1 e 2. Diz assim: então, quem que está escrito, hein? Então quem? Então quem? Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. No versículo 7, pode colocar aí, o que diz o versículo 7? Tudo isto que desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Olhem para mim aqui, por gentileza. O que aconteceu? O diabo sabia que Davi sempre confiava só em Deus. Em todas as suas pelejas, batalhas, sempre dependeu só de quem? De Deus. Desta feita o diabo incitou Davi a levantar o censo. O que quer dizer isso? Que o diabo incitou Davi a levantar o censo. O diabo jogou na mente de Davi o seguinte: será que você tem um número suficiente para vencer qualquer batalha? Entende o que eu estou dizendo? Semeou o quê? Uma dúvida dentro dele. Será que você tem condições de enfrentar qualquer inimigo? Sempre enfrentou, mesmo sem o quê? Sem condições, humanamente falando. Sempre confiou em quem? Em Deus, e pronto, acabou. Mas agora o diabo convence Davi de, em vez de continuar olhando para a grandeza de Deus, olhar para quê? Para a sua condição. Isso é uma estratégia, olha para mim, do diabo também. Em vez de você confiar 100% em Deus, você ficar preso à sua capacidade, à sua condição. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Para você duvidar, para você, em vez de continuar crendo, você parar no meio do caminho e acreditar no seguinte: não vou vencer mesmo, eu não tenho condições de vencer. Não é pela nossa condição, não é pela nossa capacidade, é pela fé no Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Amém? Deu para você entender ou não? Está claro isso? Estratégias do diabo. Eu quero mostrar para você o que está em Mateus 16, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, está aqui no telão também, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olhem para mim, o que Jesus estava fazendo? Falando com os discípulos o que? Olha, agora nós vamos subir a Jerusalém, e lá é que vai acontecer tudo. Eles vão me prender, eles vão me humilhar, eles vão me surrar, e é lá que eu vou ser sacrificado, eu vou ser crucificado, mas esse é o plano de salvação de Deus, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Versículo 22. E Pedro era um dos principais dos discípulos, sim ou não? Era Pedro, Tiago e João. E Pedro, chamando-o à parte, começou o quê? A reprová-lo.
Olha para mim aqui. Quantas vezes alguém não quer reprovar você por causa da sua obediência à palavra de Deus? O que Jesus estava para fazer era simplesmente obedecer à palavra de Deus. Deus havia enviado Jesus para isso, para subir a Jerusalém e morrer por nós, sofrer no nosso lugar, pagar o preço no nosso lugar, ora. Mas Pedro começa a reprovar a atitude que Jesus estava para tomar. Então, cuidado com aquelas palavras de pessoas que parecem estar muito bem intencionadas, parecem até querer ajudar você, mas no fundo estão querendo aliviar para o teu lado, ou seja, em vez de você pagar o preço que a palavra de Deus está dizendo para você pagar, para você alcançar a sua salvação, ou alcançar a vitória que você almeja para a tua vida aqui, a maravilha de Deus que você quer ver, chega alguém para dizer para você, não, você não precisa de fazer isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não, você não precisa de tomar essa atitude não, pois. Para que isso? Mas é a palavra de Deus que está falando para você tomar tal atitude. Entende o que eu estou dizendo? Você vê, era o espírito do diabo por trás daquilo. Então vamos lá. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, tentando atrapalhar Jesus. Mas Jesus, vejam comigo, voltando-se, disse a Pedro, toda a igreja, você pode ler em voz alta o que Jesus disse para Pedro, por favor? O que Jesus disse para Pedro? Arreda, Satanás. Pedro deve ter ficado até desconjuntado. Pedro deve ter ficado sem graça ao extremo, sem entender nada. Meu Deus, que negócio é esse? Jesus diz, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quantas pessoas às vezes não dizem, não, mas você tem que entender, ô fulano, que hoje em dia a coisa é mais moderna. Você não precisa de obedecer a Bíblia como está escrito. Coisa moderna, os tempos mudaram. Então, os tempos mudaram, mas Deus não mudou não, meu. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Amém, pessoal? É o mesmo de ontem, hoje e continuará para sempre. A palavra de Deus serviu para o passado e serve também para o presente e servirá para o futuro. Amém? Então não entra nessa conversa, pessoal. Não entra nessa conversa do diabo, que às vezes usa alguém sem você perceber, porque o diabo não quer que você perceba que é ele que está por trás. Então usa às vezes a boca de alguém para falar uma coisa para você entrar no caminho errado, poxa. E aquela pessoa parece que está te ajudando, pode estar aliviando para o meu lado e tal. Não, eu quero fazer como está escrito. Amém, pessoal? Não, eu vou de acordo com a palavra de Deus. É melhor. Ou não é melhor? Melhor, o resultado vai dar certo. É igual, vai fazer um bolo. Aí você pede para mim, bispo, me dá aí a receita do bolo. Aí eu te dou a receita do bolo. Aí vamos lá, 1 litro de leite, tal. Tá rindo por quê? Não, mas o bolo é de quem? Não, pera aí, poxa. Só não vai respeitar o meu bolo. De quem que é o bolo, poxa? Tá vendo? É assim que acontece. A receita é minha, poxa. Você tem que obedecer, ué. Sim ou não? Aí é isso que acontece. Aí fala, não, mas eu acho que eu não quero colocar 1 litro de leite. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é assim? Não, eu acho que 1 litro de leite vai ser demais. Mas quem criou o bolo não foi eu? Ele só dá certo com 1 litro de leite. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aí entra você, não, eu sei mais do que o bispo, eu vou fazer com menos. Você está entendendo? Então a pessoa vê na Bíblia uma coisa, fala, não, mas isso aqui, não. Melhor assim não. Eu sei que Deus falou aqui, aí a gente entra no assunto, né, porque é o Deus do século mesmo, o dinheiro. Eu sei que está falando aqui para devolver o dízimo, eu sei que está falando da oferta, mas não precisa não, eu faço do meu jeito. Ela sempre encontra alguém para dizer que, não, realmente não precisa não, isso é coisa do passado e tal. Está entendendo o que eu estou falando?
ela já saiu da receita já. Então o resultado, ela não pode querer o resultado daqui. É ou não é verdade? Ela não pode. Já saiu da receita. Amém, pessoal? Não, eu vou de acordo com a receita. Qual é a receita? É a palavra de quem? É a palavra de Deus. Para eu ter o resultado que ela mostra, eu tenho que seguir a receita aqui direitinho. Eu não tenho que fazer o que eu acho que é melhor. Amém, pessoal? Compreende isso, sim ou não? Então aqui, você vê o diabo por trás. Não é que Pedro era o diabo, não é que Pedro estava manifestado com o demônio, mas o espírito que estava por trás daquela palavra que saiu da boca de Pedro era de quem? Do diabo. Compreende isso? O diabo não conseguiu falar isso diretamente com Jesus, jogar na mente dele, mas conseguiu jogar na mente de Pedro, e Pedro jogou isso para fora, para tentar atrapalhar o Senhor Jesus. Ora, se tentou atrapalhar Jesus, não vai tentar atrapalhar a mim e a você? É ou não é verdade, pessoal? Usando alguém, então é uma questão de nós vigiarmos, poxa. Vigiarmos. E às vezes pode usar alguém dentro da igreja. Não usou o próprio Pedro ali para falar aquilo, para tentar atrapalhar Jesus de fazer o que tinha que ser feito, como Deus havia designado? Então, vigiemos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Diga, eu tenho que vigiar. Vira para a pessoa do lado e fala, ó, vigie, em nome de Jesus, hein? Lucas, você está em... Lucas não é o menino ali não, Lucas é o livro aí da Bíblia. Lucas 6, 4, melhor dizendo. Lucas 4, 6. Lucas, capítulo 4, versículo 6, diz assim: disse-lhe o diabo falando para Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade. Olha só, o diabo falando com Jesus de uma o quê? Autoridade. Falando para Jesus, olha, eu vou te dar toda essa autoridade, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Presta atenção aqui, o diabo aqui está falando de uma coisa chamada autoridade, que ele diz, ela me foi entregue. Quem entregou essa autoridade ao diabo? Foi Deus? Não. Quem entregou essa autoridade ao diabo foi o homem, lá no jardim do Éden, quando em vez de obedecer à voz de Deus, Deus havia dito que não era o quê? Para comer do fruto, mas a mulher deixou se levar, conversou fiado com o diabo, aí a mulher comeu do fruto, ela percebeu que ela não morreu fisicamente, percebeu que não morreu, não aconteceu nada. Quando Adão chega e olha, vê a boca da Eva toda suja, da fruta, é ou não é? Aí Adão deve ter olhado para o pé, e olhou para ela e falou o quê? Não acredito. Sim ou não? Não acredito que você comeu a fruta. Não quero nem mais papo com você. É ou não é verdade? Quero nem mais papo com você. Ela, não, meu amor, vem cá. Olha aqui, eu não morri não. Aí ele deve, epa. Dá para você imaginar aqui o que eu estou falando? Ela dizendo para Adão, olha aqui, ó, mais um pedacinho. Que delícia. Não quer um pedaço? Não, Deus falou que vai morrer. Ela falou, rapaz, deixa de ser bobo, pô. Olha aqui, vê se eu morri por acaso. É ou não é verdade? É assim que o diabo quer fazer com você. Aí você peca, e ele ainda diz assim para você, está vendo que não aconteceu nada de errado? Não aconteceu nenhum mal com você? Você continua bem? É exatamente isso que ele quer. Para te enganar. Está entendendo? Para você ter a sensação de bem-estar. E você continuar no erro. E ele vai cozinhando você para te levar para o inferno. Está entendendo? Sim ou não? Está aqui, Adão, pode comer, rapaz. Tem que ser bom, vou comer até outro para você ver. E Adão ali olhando, falou, não é possível, mas é gostoso mesmo. Não é, pô, come aqui, você vai ver. Aí comeu. Pronto, aí vem. Aí ambos perdem a presença de Deus.
perdem a presença de Deus. A autoridade que eles tinham sobre o diabo, eles entregaram para o diabo. Por isso que Jesus ouviu isso de Satanás. Você está entendendo? Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir a do diabo, você entrega a autoridade ao diabo da sua vida. É como se você estivesse entregando a chave da sua vida para o diabo. Toma aqui para você. Pode controlar minha vida. Está entendendo? Sim ou não? Pode dominar minha vida. Foi isso que o homem fez no jardim do Éden. Compreende o que eu estou dizendo? Porque não vigiou. E morreram, perderam a presença de Deus. Quando Deus vem na viração do dia conversar com o homem já estava sem graça, com aquele sentimento de acusação. A palavra diabo quer dizer o quê? Acusador. Então o homem já não tinha mais cara de Senhor, estou aqui e tal, que maravilha, vamos conversar. Já não tinha mais. Morreu, perdeu a presença de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Não deixe isso acontecer com você. Estou falando para você e estou falando para mim também. Vigiemos dia após dia em nome de Jesus. Você lembra da mensagem do domingo passado? Não podeis participar o quê? Da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, pois. Não adianta querer participar das duas. Você vai se dar mal. Participa da mesa de Deus. E você vai se dar bem em nome de Jesus, para a glória de Deus. Digam graças a Deus. Amém? Então sua luta é contra o mal. Ora, o homem perdeu a autoridade sobre o diabo. O que Jesus veio fazer? Também. Não basta você ter a consciência, peraí, então eu sei de algumas estratégias do diabo, eu sei de algumas armadilhas do diabo, estou consciente disso. Mas não basta isso. Você tem que ter consciência também do que Jesus veio garantir por nós na cruz do Calvário. O que o Senhor Jesus fez quando veio a esse mundo? Ele disse, olha, é chegado até a vós o reino dos céus. Ou seja, até então o reino do diabo imperava. Eu vim trazer o reino de Deus. Preste atenção nisso, coloque atenção, por favor, para você entender. Jesus então chama os discípulos e diz para os discípulos fazerem uma coisa que até então era inusitada, ninguém tinha feito, só Jesus fazia, que era expulsar demônios, que era subjugar demônios. Quem vencia demônio? Ninguém. Não existia isso. Jesus chama os discípulos e diz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, em meu nome vocês vão e expulsem os demônios, tá bom? No meu nome, vocês podem expulsar os demônios, podem curar os enfermos e expulsar os demônios em meu nome. E os discípulos saem para fazer aquilo e começam a fazer e voltam maravilhados, dizendo, Senhor, que maravilha, realmente acontece, os demônios se submetem em teu nome. Nós expulsamos os demônios, eles obedeceram realmente e tal, enfim. E Jesus disse, eu vos dei autoridade sobre os demônios. Então os primeiros a participar deste milagre ou desta autoridade foram quem? Os discípulos, foram os primeiros. Depois que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, você sabe que Jesus ficou ainda aqui, volta e meia aparecia para os discípulos e tal, depois para mais pessoas, depois mais de 500 de uma única vez viram Jesus ressuscitado. Jesus ficou 40 dias aqui ainda na terra, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Quando ele estava para ser assunto aos céus, ele chamou os discípulos pela última vez ali, desta forma, e Marcos 16, vamos lá então? Marcos, você estava em Lucas, só voltar, é o livro anterior aí. Marcos 16, 17. Diz assim, Jesus dizendo, estes sinais, leiam comigo, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olhem para mim, por favor. Jesus não disse, olha, estes sinais vão acompanhar só vocês, discípulos. Não. Ele está dizendo, estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Crer não no sentido de acreditar, no sentido de entrega. Quem se entrega ao Senhor Jesus verdadeiramente.
Então, se você é essa pessoa, se você hoje tomar uma decisão de se render a Jesus, se apegar firme com Jesus verdadeiramente, então essa palavra é para você também, porque você crê. Então é para todos que creem. Então estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Qual o primeiro sinal de todos aí? Em meu nome expelirão demônios. Pronto, Jesus já fala logo da autoridade sobre quem? Sobre os demônios. Meus amados, olha para mim. Jesus na verdade veio o quê? Resgatar aquela autoridade. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Aquela autoridade que o homem jogou fora, entregou na mão do diabo, aonde? Onde? No Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando obedeceu, ficou de conversa fiada com o diabo, se deixou levar pelo diabo, entregou essa autoridade para o diabo. Essa autoridade Jesus veio e pegou de volta e deu a todos quantos viessem a crer nele, de fato e de verdade. Digam graças a Deus. Essa autoridade Jesus dá. Bispo, ele deu essa autoridade, tá? Eu me rendo a ele, me entrego a ele, mas será que ela está sobre mim? Se você crer, então ela passa a estar em você, sobre você, e você não precisa mais ter medo do diabo, não precisa mais, e você tem que começar a usar da autoridade que Jesus te deu, exercer essa autoridade sobre o mal, porque existem problemas na tua vida. Você vai entender por que eu estou falando isso. Existem problemas na tua vida. Nem todos os problemas são causados pelo diabo, nem todos os problemas são causados por demônios, não. Tem problema que até é você mesmo que causa. É ou não é verdade? Que é você mesmo que causa, que o diabo não tem nada a ver com a história. Quer ver, a pessoa está até dizendo, queima esse demônio, e o diabo está do lado dizendo assim, então tem que queimar você, você que arrumou esse problema. É ou não é verdade? Sim, é igual a pessoa que ela está endividada, mas não para de comprar, e está ali, não, esse diabo desgraçado. Então você está falando de você mesmo, porque você que tem que, peraí, estou endividado, mas não posso ver uma roupa, não posso ver uma vitrine, não posso ver uma coisa que tem que comprar, não está podendo comprar, pô. Aí depois o culpado é Deus, não é verdade? Deus que não ajuda, Deus... Aí Deus dá um peteleco na cabeça e falou, como é que é? É ou não é? Então nem tudo é o diabo, mas existem problemas na vida da pessoa que tem um demônio por trás, e que é preciso você, volta e meia, estender as suas mãos na tua oração particular mesmo, e você amarrar o diabo, e você repreender o mal em nome de Jesus, amém? Mas bispo, isso tudo aí que o senhor está falando, na prática funciona? Funciona na prática? Funciona na prática.